pecado gera graves consequências. Em Romanos, vou repetir de novo, carta de Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra destituído é um adjetivo que indica que foi retirado ou afastado de algum cargo. Quando Paulo fala que fomos afastados e retirados da glória de Deus, porque Deus é santo e não suporta o pecado. No livro de Gênesis, capítulo 3, relata a queda do homem. Deus fez o homem e a mulher e fez toda a criação, deixou o homem e a mulher ali para viver eternamente com Deus na inocência e deu uma ordem para eles, né? Só que desobedeceram e aí foram afastados de Deus, afastados do jardim do Éden. E em Efésios, irmãos, abra as suas Bíblias agora, em Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o que o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só que Paulo escreveu aqui a carta aos Efésios. Ele está falando no passado. Ele fala: vocês estavam mortos, estavam nas transgressões. Isso quer dizer no passado, antes de você conhecer a Cristo, antes de você levantar a sua mão e aceitar Jesus, antes de você descer as águas do batismo. Antes. Agora não. Agora você está vivo na presença do Senhor. O pecado não domina mais você, porque Jesus, com o sangue dele, vertido na cruz do Calvário, nos purificou. Ele garantiu a nossa vida eterna e o pecado não tem mais domínio sobre você. Glória a Deus. Se ele te domina, tem algo errado. Tem algo errado. Essa palavra do Senhor, ela veio para mim um dia foi no finalzinho de abril, eu não me lembro o dia. Tava eu sentada, eu estava em casa. Esse dia o Jonas estava em casa. Chegou meu cunhado em casa, de surpresa. E trouxe 2 lindas caixas. Lindas caixas de presente. Ganhei um presente assim do nada, sabe? Não estava fazendo aniversário. Eu não tinha convidado o meu cunhado. E ele trouxe 2 caixas numa embalagem linda. Ó, Jane, esse aqui é para você. E deu uma outra caixa para os meninos. Quando eu abri aquela caixa, que alegria que eu senti. Fazia tempo que eu não comia. Eu até comentei com a Cláudia, né, Cláudia? Fazia tempo, gente, eu comia esses docinhos. Eu acho que eu tinha uns 27 anos quando eu comi esses docinhos. Hoje eu tô com 50. Olha quanto tempo. Quem de vocês tem restrição? Eu e a Andréia e a Astréia, a gente tem uma restrição severa ao glúten e à lactose. Chega a um ponto que você não pode nem tocar, você já fica doente. Tem mais alguém aqui que tem restrição com a alimentação? Tem mais alguém?
é só, Rafa, né, Rafa? Não pode lactose, vai entender o que eu vou falar agora. Eu abri aqui, quando eu vi aqueles docinhos, eu fiz uma mesa, coloquei os docinhos, sentei eu, meu cunhado, e olhei para eles e falei, vai valer a pena. Vai valer. Eu sabia que eu ia passar mal, mas aqueles docinhos eram os melhores e são os melhores. Quem já comeu, quem não comeu, são os docinhos árabes. Eu sou fã dos docinhos árabes. Uma delícia, muito gostoso. Só que eu não posso comer. Eu passo muito mal. Dá uma dor terrível. Mas naquele dia eu falei, vai valer a pena. A dor vai valer a pena. E comi mais um. Passou um tempo, começou a doer a minha barriga. Aí o Espírito Santo falou comigo. Assim é o pecado. O pecado gera isso. Gera grandes consequências. Gera dor. Te afasta. E aí o Espírito Santo foi me mostrando esses versículos. E ele foi falando comigo ali. Eu ia ouvindo a voz do Espírito Santo falando. O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado, ele te machuca. O pecado gera consequências graves para você, para a tua saúde, para a tua família. Gera as consequências graves para a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. O que o Senhor, o que Deus falou para Adão e Eva? Ele podia comer tudo, todos os frutos, só não podia tocar em uma. E quem foi que induziu eles? O príncipe. Ó que está aqui escrito. Ó que na carta de Efésios fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e o pecado nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe das trevas. Jesus nos comprou com sangue precioso, te purificou, te colocou aqui, sentado, adorando a Ele. Você é separado. Você é separado para servir a Deus. E o pecado não pode mais te dominar. Mas aquele dia, aqueles docinhos me dominou. E eu conscientemente, sabendo que ia me fazer mal, eu fui lá e toquei. Não só toquei, eu comi e depois eu sofri grandes consequências. Assim é a vida do cristão. Você é separado para servir a Deus. Deus te salvou. Ele te comprou com sangue precioso, muito caro. O pecado não te domina mais. Você peca sabendo da consequência. O Senhor, antes que você caia, Ele te avisa. Ele fala com você. Então, se você pecou, você sabia. Você sabia. E agora deixa eu ver, Romanos 6. Agora vamos para Romanos 6, versos 1 e 2. Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Se eu continuar a comer glúten, a lactose, sabe o que vai gerar em mim? No meu estômago, no meu intestino, um câncer. Um câncer. Eu não posso tocar. Porque o glúten, ele vai machucando a parede do estômago, ele vai machucando o intestino. E vai chegar um tempo que não vai ter mais jeito. E é assim que acontece com aquele cristão que está acostumado a vir à casa do Senhor. Que todos os dias o Senhor fala, filhinho, o caminho é aqui. Filhinho, anda na minha presença,
eu vou falar para os irmãos, vou ser sincera. Eu tenho uma grande dificuldade porque eu conheço o sabor, é gostoso, é uma delícia, gera um prazer, gera um contentamento, sabe? Quando eu como um açúcar, quando eu como um docinho, só que me faz mal. E o inimigo, ele está sempre preparando as ciladas para que a gente venha cair em desobediência, para afastar-nos da glória de Deus, da presença do Senhor. O nosso Deus, ele é santo, ele é poderoso, ele não suporta o pecado, ele te ama. Deus, ele te ama. Prova disso, ele deu o único filho dele na cruz do Calvário, que levou sobre ele as nossas enfermidades, o nosso pecado. Mas ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. A palavra de Deus, ela é bem clara, muito clara. Uma vez que eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu agora passo a pertencer à filha de Deus. Eu sou filha de Deus. O pecado, o vício não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado, ele não tem mais domínio sobre a tua vida. Você tem o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Agora vem João tão amoroso. Como João é amoroso, ele fala aqui, o apóstolo João escreveu: meus filhinhos, estas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Quer ver? O que está escrito aqui é para a gente refletir, né? Pensar como é que estamos vivendo na presença do Senhor. E chegou o final. Eu falei para o pastor, é curtinha. O que Deus me deu é curtinho. Foi para mim e eu compartilhei com vocês hoje. Que o amor de Deus esteja em nossos corações, nos aperfeiçoando a cada dia. E que largamos aquilo que nos afasta da glória de Deus e que vivamos uma vida de obediência à sua palavra. No nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Pode ter sido curtinha, mas o poder está na palavra de Deus, né? Não está em nenhum de nós, né? Os mensageiros. Uma coisa que eu ouvi do meu cunhado, que é pastor, eu guardei. Ele falou para mim, Jonas, a grande chave, né, o poder está na palavra. E é o que nós ouvimos aqui hoje. E nós ouvimos aqui sobre uma enfermidade que aflige a humanidade desde que a humanidade decidiu, né, o primeiro casal ali, pecar contra o Senhor, desobedecer. Infelizmente, a gente tem que conviver com esse mal. Mas a boa notícia é que nós não somos mais escravos do pecado. Apesar de ainda convivermos com o pecado, nós temos um bom Senhor, que é Jesus Cristo. Como foi dito, já pagou um alto preço. E nós devemos valorizar, devemos honrar
tudo que Ele fez naquela cruz. Vamos ficar de pé, igreja, por gentileza. Agora nós vamos orar. Nós temos falado muito aí, estudado sobre pecado, a lição bíblica, algumas pregações, e hoje ouvimos mais uma vez sobre